Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início mais uma contribuição para o trabalho de senhoras, que é um culto realizado na Igreja Cristã Maranata, onde as nossas irmãs neste dia são as responsáveis em trazer uma mensagem para a igreja. Então nós iremos dar início e queremos agradecer todos os irmãos que nos acompanham, que oram por nós, que têm compartilhado esse trabalho, que têm levado para as pessoas uma mensagem de esperança através desse trabalho que tem sido feito. Queremos pedir às irmãs também, não deixem de estar fazendo um trabalho de convite para os cultos, para que nós possamos ver o Senhor trabalhando dia após dia na salvação da humanidade. Amém? O tema para essa semana, já estamos estudando esse mês, é a última igreja do livro de Apocalipse, Laodiceia. Uma igreja cheia de direito. Era uma igreja muito rica, ela produzia sua própria lã, era uma igreja que tinha suas posses, mas aqui no momento em que o Senhor trata com ela, o Senhor trata exatamente a respeito da sua soberba. Ali é como se a sua fé, a fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê, é como se ela já tivesse, neste exato momento em que Deus fala com ela, é como se ela já tivesse perdido. E o que restou para ela é somente uma fé mística, aquela que todo ser humano nasce com ela. Com a fé em Deus eu vou na igreja, com a fé que eu tenho em Deus eu vou fazer um exame, eu vou fazer uma cirurgia e assim sucessivamente. Mas nós sabemos que esta fé, ela não é dom de Deus. É algo que tem dentro de nós que na verdade não é nem tratado-se como fé, mas sim também uma forma de acreditar nas coisas. E ela tinha tudo certinho, as portas estavam abertas, riquíssima nas suas produtividades, ela construía as suas próprias vestes, ela tinha sua própria lã, ela tinha tudo. A única coisa que não tinha era a salvação. Mas era uma igreja, pode se achar estranho, né? Mas assim, é exatamente este ensinamento que o Senhor quer trazer para nós. Não é o frequentar igreja, não é fazer parte de uma denominação que vai nos levar para a eternidade. Hoje nós temos a denominação que é quatro paredes. É aonde nós vamos nas quartas, aonde nós vamos nas quintas, é aonde nós vamos no sábado e no domingo, reunir-se com os demais membros para cantarmos um louvor, para fazermos um culto ao Senhor, né? Então a gente sabe que esta prática ela é bíblica, desde os primórdios, desde o início da criação, que Deus ele sempre quis isso do homem, um culto ao nome dele, somente isso. Em troca disso, ele promete estar cuidando de nós, porque ele promete portas abertas, ele promete saúde, ele promete prosperidade, ele promete tudo em troca do homem ser grato a ele, em troca do homem valorizar-se a palavra dele. E aí a gente vê isso desde o início, lá quando Adão e Eva foi criado, o Senhor, olha, somente obediência eu quero de vocês, para que vocês possam continuar nessa prosperidade dentro desse jardim que foi criado exatamente para nós. Mas aí a Bíblia diz que a situação de Laodiceia era exatamente essa. Uma igreja cheia de direito. Quando ela era chamada a atenção, ela não gostava, porque era uma igreja de muito poder aquisitivo. Então a gente vê que o poder de um homem, o poder de uma igreja, não está na sua posição financeira, na sua condição financeira, mas sim a forma como ela processa a palavra de Deus. Então, o Senhor usa um discurso no capítulo 3, versículo 17 e 19, que diz assim, e dizem, rico sou e estou enriquecido. Capítulo 3, versículo 17 em diante. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí agora é o Senhor dizendo, primeiro aqui é Laodiceia dizendo, e agora é o Senhor dizendo, não sabendo que és um desgraçado? Desgraçado é aquele que
perdeu a graça. Às vezes nós achamos, né, que só porque fomos chamados, nós seremos salvos. A única forma de nos mantermos salvos é se nós continuarmos embaixo da dispensação da graça. Aquele que não tem mais a graça, ele pode até um dia ter sido chamado pelo Senhor. Ele pode até um dia ter falado em línguas, ter tido visões, revelações. Ele pode ter servido como professora, como serva à frente, como diácono, como obreiro, como pastor, como coordenadora. Mas se ele abandonar o seu chamado, a salvação, ela é anulada. Ela é anulada. Vamos falar sobre isso na próxima semana. Mas quando nós continuamos embaixo, nós temos os benefícios. Línguas estranhas hoje é um benefício da igreja. Os dons espirituais é um benefício. Nós não estamos falando de bens materiais, estamos falando de bens espirituais. Os bens materiais me tornam rico e enriquecido. Mas os bens espirituais me tornam salvo. Precisamos separar isso. Os bens materiais não é sinônimo de salvação. Não é sinônimo de que eu tenha salvação. Mas os bens espirituais, que são os dons, são os meios de graça, a leitura, a palavra, o louvor, é isso que me torna riquíssimo. Quando Lutero, quando ele descobre, a Bíblia trata, a parábola que trata esse momento de Lutero como o tesouro escondido, que o homem achando, né, compra lá, e quando ele abre esse baú, ele vai achar muitas riquezas ali dentro. Valores que outrora aquele que não tem a graça não valoriza mais. Não valoriza mais. Esse é o desgraçado, é quando ele perde a graça. Ele deixa de jejuar. O jejum não tem mais valor para ele. Não tem mais, a leitura não tem mais valor. As minhas redes sociais hoje são mais valorizadas porque é por ali que eu ganho o meu dinheiro. É por ali que eu apresento o meu produto. É por ali que eu faço o meu comercial. Então, com isso, vai consumindo o nosso tempo e nós não oramos mais, não jejuamos mais, não ouvimos mais um louvor. E com isso, não cultuamos mais porque temos que trabalhar, porque ricos somos e estamos enriquecidos. Para manter as nossas riquezas, nós precisamos continuar trabalhando. E para continuarmos ricos e mais ricos, o nosso tempo vai sendo gastado com isso. E o Senhor diz que miserável. Esse miserável aqui é quando nós perdemos os valores espirituais. É quando nós somos desprovidos de valores espirituais. Saul perdeu os valores espirituais. Ele perdeu a sua essência. Quando ele foi corrigido ali, sinal claro de que ele não tinha mais nenhum valor espiritual, é quando ele rasga as vestes do profeta. Ele rasga as vestes do profeta, mostrando que ele já estava vazio. E a casa vazia, não é mais morada do Espírito. Os valores que vão substituir agora não são mais os valores espirituais, e sim o material. Miserável. O pobre é aquele que depende dos outros para sobreviver mesmo. A gente vê o filho pródigo, ele sai riquíssimo da casa do pai, riquíssimo, sem falta de nada, e ele parte, abandona os valores espirituais, porque para ele o que importava era a riqueza material. Ele queria a sua parte da herança aqui. E ele parte, gasta tudo, daqui a pouco ele se encontra pobre. Dependia dos outros e foi comer lavagem.
Bíblia, estamos recitando Bíblia aqui. Isso acontece conosco também, viu, irmãos? Não podemos esquecer que qual é o objetivo do Senhor com esta mensagem? É nos despertar para a última hora. Porque se começarmos a valorizar este mundo, esta vida aqui, nós iremos nos tornar miserável, nós iremos nos tornar um desgraçado, um pobre, um cego. O cego aqui, lá em Isaías, né, existe um ditado popular que diz assim: hoje o cego é aquele que não quer enxergar. Vê as coisas acontecendo, mas não faz nada. E aí, em Isaías, confirma exatamente esse ditado popular. Não está nas mesmas palavras. Diz assim Isaías: fazeis sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar. Esse tipo de crente está sendo tirado do nosso meio. Por quê? Porque ele não quer ungir os olhos com o colírio do Espírito. Eles querem continuar defendendo a sua filosofia, a sua ideologia, o seu achar, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Estou saindo porque eu não concordo. Há 20 anos atrás ele concordava com tudo, teve grandes experiências com tudo com que ele ouviu e aprendeu da palavra. E hoje ele não concorda mais. Você pode morrer pregando para ele, mas ele está disposto a não querer mais. Eu estava lembrando aqui do estigmatismo, é uma enfermidade dos olhos que causa a visão turba. É quando você não consegue distinguir uma imagem, ou letras, ou nome. Então, ou seja, você não consegue mais enxergar a eternidade como outrora era. Outra é a sensibilidade à luz. Quem tem o estigmatismo, quanto mais escuro para ele, melhor. Ou seja, a revelação o incomoda. A luz do Espírito Santo não lhe interessa mais. Quanto mais escuro, melhor. E vem as fortes dores de cabeça, que é aquela grande questão de vãs doutrinas, quando começa a entrar nos nossos ouvidos, ela começa então a gladiar com aquilo que um dia o Espírito Santo colocou dentro de nós. É isso que vai fazer com que há um ensinamento, eu lembro da ovelha, que quando entra uma mosca no ouvido dela, ela morre. Ela sai batendo a cabeça, porque a mosca começa a fazer aquele barulho, começa a fazer o barulho, e ela quer que aquele barulho para. E aí o que ela faz? Ela começa a bater a cabeça e aquilo ali dá uma hemorragia interna, e ela acaba morrendo, se o pastor não chegar no momento exato. Então, aqui a gente vê a mosca como falsos ensinamentos. Como falsos ensinamentos, aquilo que vem no nosso ouvido, pode até mesmo às vezes ser fofoca, más conversações, e aquilo vai zoando no nosso ouvido e nos causa fortes dores de cabeça, que a gente acaba batendo a cabeça e acaba vindo a falência espiritual. Estamos falando de espiritualidade, porque nós não somos ricos. Aqui o nosso posicionamento é como uma mulher que tinha a sua dracma, e ela perde uma delas, e ela percebe que sem aquela uma ali, a dracma perde o valor. Ela tinha 10, porém só tinha valor se tivesse tudo junto, se tivesse tudo alinhada. Então aqui a gente vê exatamente isso, cego. Então nós precisamos ungir os nossos olhos com o colírio do Espírito Santo. E nu, o nu aqui é exatamente aquele que não tem as vestes da salvação. Eu lembro aqui de um caso aqui do jovem, que quando Jesus foi preso, e ele sai ali em busca de Jesus, enrolado no lençol. E quando pegaram ali para o vamos ver de verdade, para ver se realmente ele era um cristão, a Bíblia diz que ele sai com a sua nudez. Ele solta o vestido na mão do soldado e ele foge ali com a sua nudez. Amém? Espero que possa ter ajudado os irmãos aí, né, na contribuição. É para poder que as irmãs possam entender que isso pode acontecer conosco hoje e agora. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.